O governo dos Estados Unidos reconhece a vitória do candidato da oposição à presidência da Venezuela, Edmundo González. Segundo o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a oposição publicou mais de 80% das folhas de contagem recebidas diretamente das sessões eleitorais em toda a Venezuela. E Edmundo González recebeu a maioria dos votos por uma margem intransponível. O Nicolás Maduro está falando que ele que ganhou. Lá tem um Tribunal Superior Eleitoral, né, que chama Comitê Eleitoral, que é controlado pelo governo. Então imagina a independência desse comitê. O Supremo Tribunal da Venezuela faz hoje uma auditoria dos resultados que deram uma vitória a Nicolás Maduro. Isso é igual ao conselho de time de futebol, conselho deliberativo. Pelo menos antes da SAF. O presidente do clube dá passagem, hotel para os caras, 4 anos, aí vai reunir para votar. Aqui, o fato dos Estados Unidos estarem contra ou duvidando, não me assusta, porque isso é natural em relação dos Estados Unidos com esse governo lá da Venezuela. Mas eu quero dizer que se o Lula duvida e o Randolfo também, é sinal que teve uma treta. Resumindo a prosa, o Maduro é a via 040 da América Latina. Ele não mostra as atas, como é que ele vai acreditar? E lá, William Travas, lá o Nicolás Maduro, quando ele se declarou vencedor, ele falou assim, vamos destacar a democracia. Democracia lá na Venezuela? Sendo que ele está ameaçando de prisão o opositor dele, ele rompeu relações com países que não estão reconhecendo a vitória dele. Que democracia? E o Eduardo traz o Randolph pra cá, que associou o Maduro a Bolsonaro. Aí você vê assim, pelo amor de Deus, qual é a postura do governo brasileiro em relação a isso? Porque tá passando pano. O governo brasileiro tá passando tempo, tá dando tempo pro Maduro organizar, preparar as suas atas e apresentar para a sociedade dizendo que não, eu fui eleito. Gente, denúncias de sequestro de políticos, repressão no meio da rua, a população sem poder se manifestar, processo eleitoral completamente conturbado, antidemocrático, e o governo brasileiro não assume uma postura de enfrentamento. Lembrando que Putin, Xi Jinping, China, Rússia já bateram palmas são aliados do Maduro. E aí eu fico vendo o governo brasileiro, porque o Lula é amigo dele, você não, vamos resolver, tá tudo bem, só falta fazer o seguinte, Lula, chamar pra tomar uma pinga e botar os dois na mesa pra resolver. Não é assim, gente. Se nós somos uma democracia, nós precisamos impor isso para o mundo. E aqui, o que está acontecendo na América do Sul é uma vergonha. E a gente trouxe Marcelo da Fonseca Na América do Sul não, né? Na Venezuela. Me perdoe, eu digo com esse pronunciamento, porque nós temos um conflito, Rita, onde você tem cobranças na Argentina, onde você tem toda uma atenção voltada aqui na América do Sul. E isso é real. Nós precisamos nos impor. E isso nós não estamos fazendo isso. A Argentina, o Uruguai, o Chile, todo mundo já se manifestou. E cadê o governo brasileiro? Agora, só o governo brasileiro, só o presidente brasileiro que acha normal o que está acontecendo lá. E outra, o mais sério, o governo brasileiro defende que não haja ingerência nas decisões de outros países. Então, não importa as decisões do país, né? Então, essas democracias defendidas por aqui, que o PT já legitimou o Maduro, o MST já legitimou o Maduro, o Irã já legitimou o Maduro. Então, foi o que eu disse aqui na segunda-feira, se não me engano. Nós estamos vendo, sim, um posicionamento do governo brasileiro numa direção que não é a da maioria dos brasileiros. É o Foro de São Paulo, é a América Bolivariana, né? A América Latina Bolivariana. Não é isso que o Brasil quer. Ô Marcelo da Fonseca, nós trouxemos essa semana no Palavra Aberta Digital o professor Lucas Azambuja, que é do IBMEC, abordando essa questão da Venezuela. E ele disse, entre outros problemas, a questão da ditadura na Venezuela, a disputa pelo petróleo, riqueza, ouro, e a Venezuela hoje já seria responsável pela produção de 25% da cocaína no mundo, por um cartel que teria ligações com o atual governo. A Venezuela é uma bomba relógio. E aí como que você combate, né, o crime se você não consegue nem organizar um governo? Né, a situação na Venezuela é muito preocupante, isso acaba influenciando muito a situação no Brasil, né, que tá uma conexão muito grande, relações tanto políticas quanto relações pessoais também, né, a gente faz fronteira. Eu lembro que nos últimos anos as denúncias, né, de imigrantes da Venezuela em situação de calamidade, passando fome, foram chocantes. Agora, o presidente Lula tá numa enrascada. Ele entrou numa enrascada que tá muito difícil ele sair, porque quando o PT, o partido dele, divulga uma nota elogiando a eleição do Maduro, confirmando, né, dizendo que tudo que aconteceu lá foi democrático, foi válido,
ele coloca o presidente Lula e o governo Lula numa situação muito difícil. Porque ou você vai a favor dos fatos, ou você vai a favor do seu partido. E aí ele fica nessa bola dividida. Se o presidente resolver ir contra, né, defender a democracia efetivamente e questionar a eleição do Maduro, ele vai criar um problema dentro do governo dele, né? Porque ele vai desmoralizar o próprio partido. Ao mesmo tempo, o presidente Lula foi eleito há 2 anos falando da democracia como mote principal. Não, a democracia para vencer o ditador Bolsonaro, né? Para que o país não corra risco de voltar a ter uma ditadura. Então esse discurso da democracia foi muito forte em 2022 para o presidente Lula, para conseguir construir um arco de alianças que elegeu o Lula. Agora ele está numa enrascada, porque essas pessoas que participaram dessa aliança em 2022 estão questionando o Lula nessa situação. Pera, a gente em 2022 estava defendendo a democracia e agora você, o PT, o partido que encabeçou a chapa, está defendendo Maduro, tudo que aconteceu na Venezuela, o presidente vai ter que escolher, ou fica com um ou fica com outro. E aí eu lembrei muito esse discurso petista, uma frase do Milor Fernandes, né, que a democracia é quando eu mando em você, a ditadura é quando você manda em mim. Parece que o PT não sabe exatamente o que é democracia. Muito triste essa situação e pressiona muito o Palácio do Planalto. E lá, né, Eduardo? Ô Marcelo, e o Maduro foi o primeiro chefe de Estado que o Lula recebeu com pompas e circunstâncias aqui no Brasil. Recebeu no Planalto, trocaram elogios, né? Mostraram uma amizade pro mundo inteiro, né? Lembrando Exatamente. que um cara que é investigado pelo governo americano com o que eles chamam de uma possibilidade de ser um narcopresidente, ou seja, com envolvimento com narcotraficantes.